Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos que estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando hoje em mais uma live da Votuporanga Antiga. Vocês já estão vendo aí a nossa convidada de hoje, a professora Evanir, que está no momento aqui conosco. Peço desculpas a todos, inclusive a nossa convidada também, porque nós tivemos algumas situações que eram necessárias ajustes. O pessoal que está chegando agora também, meu muito obrigado. O pessoal que vai assistir essa live mais à tarde também, ou em outra data, já fica aqui meu agradecimento, agradecimento da professora. Professora, a senhora está me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Vou fazer a apresentação aqui e já vou deixar a palavra com a senhora. Pois não. Nossa convidada de hoje é a professora Evanir Regina Mouro Peixoto. Ela é bacharel em Direito, formada em História Plena, com especialização em História do Brasil. Possui mestrado em Geografia na área de Planejamento Político e Ambiental. É professora do curso de Arquitetura e coordenadora do Núcleo de Valorização da Memória Cultural e Ambiental da Unifev. A Unifev, que nós já agradecemos aqui por ter nos cedido a professora nessa brilhante aula que teremos hoje. Lembrando aos nossos convidados que podem realizar as perguntas, que elas serão respondidas, os comentários e as perguntas, ao final da explanação da professora. Professora, novamente, muito obrigado por aceitar essa participação. Nós sabemos que nessa época de pandemia, essas questões eletrônicas, elas estão evoluindo de uma forma muito rápida, e eu estou muito feliz, particularmente muito feliz, e a senhora ter dito sim para nós, né, por esse projeto, e está aberto o microfone para a senhora. Uma boa tarde. Bom, boa tarde. Ou boa noite para quem for assistir à noite, ou bom dia para quem for assistir durante o dia. É um prazer imenso estar participando desse projeto sensacional, né, que você, como um ex-querido, né, aluno, tá, acabou sendo contagiado pela minha paixão, certo, por patrimônio, por memória, né, por história, principalmente a nossa história local. Em primeiro lugar, eu quero dizer a todos que nos assistem que, como eu sou urbana, tá? Se de repente ouvir aí um barulho, um cacarejar de galinha, um mugido de vaca, um latido de cachorro, certo? Que não se assustem, não. Eu moro na zona rural, tá? Para nós começarmos a falar sobre Votuporanga, é muito interessante porque eu não sou votuporanguense, eu vim de fora para cá. E eu vim seguindo a expansão da lavoura cafeeira, né? E nós, como brasileiros, principalmente nós paulistas, não temos sequer ideia das transformações sociais, políticas, ambientais e culturais que o café promoveu, né, dentro do território brasileiro, principalmente no território paulista. E também foge à memória de quem se dedica, né, a ensinar ou a estudar as culturas brasileiras, que o avanço do café pelo interior do estado de São Paulo, ele promoveu a incorporação dos espaços indígenas em nome da transformação da terra em mercadoria. Então, quando eu falo em incorporação, eu estou me referindo, né, à transformação daquela terra, certo? Que era uma terra onde se desenvolvia uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, de repente ela começa a produzir
em larga escala, para a comercialização e para a exportação. Se não fosse o café, a República não teria sido transformada, nós não teríamos o início da cultura efetivamente, realmente brasileira, né? A escravidão não teria sido abolida e o capitalismo não teria chegado ao Brasil. Tudo isso nós devemos a um produto chamado café. Quando nós tomamos uma xícara de café, nós não temos ideia das transformações que esse produto operou em terras brasileiras. Eu posso até afirmar que o café ele foi um produto globalizado, porque ele fez, vamos dizer assim, a ultrapassagem de fronteiras antes de chegar ao Brasil e a ultrapassagem de fronteiras em território brasileiro. Mas hoje o nosso propósito é falar sobre a nossa terra, sobre Votuporanga, né? E Votuporanga surgiu em consequência da produção, né, da lavoura cafeeira. Votuporanga surgiu, Votuporanga se modernizou, Votuporanga se desenvolveu, Votuporanga se destacou, tendo como pano de fundo o café. Se nós pegarmos um mapa, Ravel, que é aquele primeiro mapa que a gente tem aí, que nem chamava mapa, se chamava carta geográfica, e se nós observarmos muito bem esse mapinha, nós vamos perceber que essa carta geográfica ela foi feita no Brasil Império, porque você não vê lá a denominação de estados membros da federação, mas você vê ainda província, e só depois da proclamação da República é que as províncias se tornaram estados membros. Você vai observar que a nossa região, ela aparece como terra desconhecida, terra de ninguém, Far Oeste Caboclo. Por que nós estamos mostrando esse mapa? Primeiro, para mostrar que a nossa região ela se localiza no Planalto Ocidental Paulista e que o Planalto Ocidental Paulista foi a última região do estado de São Paulo a ser ocupada, a ser incorporada, a ser povoada e a ser desenvolvida. E eu gostaria também que vocês atentassem, né, quem estiver assistindo muito bem, pela localização da nossa região, com a proximidade do estado de Goiás, do estado do Mato Grosso, né, e do estado de Minas Gerais. Nós estamos muito mais próximo do Triângulo Mineiro, certo, do que da capital paulista. E a nossa região, ela não era ocupada, ela não era povoada, né, até mais ou menos a crise da Bolsa de Valores de 1929. A ocupação da nossa região começa intensamente a partir da queda da Bolsa de Valores e depois da Revolução Constitucionalista de 1932. E como essa região ela foi ocupada? Primeiro, ela foi ocupada pelas frentes de expansão. O que eram essas frentes de expansão? É uma denominação muito bonitinha que a história encontrou, né, para designar aqueles grupos matadores de índio, que eram contratados pelos grandes proprietários de terra, pelos grandes cafeicultores, certo, da região de Campinas, de Catanduva, de Ribeirão Preto, e eles vinham na frente, certo, matando os índios, dizimando as populações indígenas e abrindo, certo, espaço para pastagem. Essas terras, elas ficavam ocupadas por gado e serviam
como valor contratual quando o fazendeiro precisava adquirir, certo, empréstimos junto às casas comissárias, porque nós não tínhamos, naquela época, bancos, eram casas comissárias, localizadas em Santo, e eram elas que financiavam os cafeicultores. Porque até 1850, quando foi abolida a escravidão, até 1888, quando foi abolida a escravidão negra no Brasil, como é que o proprietário de terra, o cafeicultor, como ele comprava escravos? Ele dava como penhor, certo? O próprio escravo. Então, o que era o escravo? Ele era uma mercadoria adquirida para a produção de mais mercadoria. A partir do momento que foi abolida a escravidão pela Lei Áurea, apenas 2 artigos, e aboliu a escravidão, mas não se integrou o negro à sociedade brasileira, o negro não adquiriu cidadania brasileira, eles precisavam ter outras fontes para oferecer, né, como penhor para esses contratos de empréstimo de dinheiro. Então, o que eles ofereciam? Eles ofereciam essas terras que as frentes de expansão, né, haviam aberto para eles, dizimando a população indígena, certo? E deixando ali a terra como fonte de mercadoria. E aqui entra a história de um dos maiores cafeicultores que nós tivemos na região do Oeste Paulista. Nós tivemos Jeremias Lunardelli e nós tivemos Francisco Smith. Todo mundo acha que Francisco Smith é alemão. Não, ele nasceu na Turquia. Ele veio para o Brasil ainda criança, na pré-adolescência, e se fixou na região de Ribeirão Preto. Para vocês terem uma ideia, esse senhor possuía 52 fazendas, e essas fazendas ele produzia café. Em 1936, por uma convenção contratual, em saldo de uma dívida que ele tinha para com a casa comissária alemã de Hamburgo, instalada em Santos, a casa Theodor William, ele passou a Fazenda Marinheirinho, que era aqui na nossa região, certo? Como pagamento da dívida, porque ele não tinha condições de saldar a dívida. Com a crise de 1929, o maior comprador de café do Brasil era os Estados Unidos, ele comprava 60% da nossa produção de café, e a primeira coisa que os norte-americanos fizeram, eles barraram, né, as importações de café. Então, o café ficou estocado, o preço caiu, e ele não teve como saldar essa dívida junto à casa comissária. Aí eu queria que você mostrasse o segundo mapa para quem nos assiste ver onde estava encravada e onde estava localizada a Fazenda Marinheirinho, que é o nosso mapa número 2. Porque quando nós falamos em Fazenda Marinheirinho, né, ela leva o nome devido ao rio Marinheirinho nascer e percorrer, né? Você vai perceber, tá, que além do município de Votuporanga, certo, pegava o hoje município de Paris, o município de Pedranópolis e até o município de Fernandópolis. Eram 12.000 alqueires de terra. E esses 12.000 alqueires de terra que foram passados, né, para a casa Theodor William e que passou, então, né, em mão dos alemães. E o comandante-chefe da Theodor William era o barão Guilherme von Trumbach,
e um outro, certo, também com título de nobreza, né, de duque, chamado Karl Hevig. E esses dois administradores, vamos dizer assim, gerentes especiais da Casa Theodor Wilhelm, a partir do momento, né, que começa o período que nós chamamos de paz armada, que é o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, certo? O governo totalitário do Hitler, né? Eles, com essa imensidão de terras aqui dentro, eles ficaram com medo, tá, de perder essas terras, com medo que o governo brasileiro se apropriasse dessas terras. Então, eles fundaram uma empresa retalhadora de terra e venderam toda a Fazenda Marinheirinho em lotes, que, segundo o seu Aurélio Fávaro me disse, eram lotes de 20, 25, 30, 35, certo? E o maior 50 alqueires de terra. E quem é que adquiriu essas terras? Foram as frentes pioneiras. Quem eram esses pioneiros? Eram ex-colonos, ex-meeiros, ex-parceiros, né, das grandes fazendas de café de Campinas, de Catanduva, de Ribeirão Preto, que, vendo a possibilidade de adquirirem lotes, né, a longos prazos, eles vieram para a nossa região. E é assim que nasceu a nossa cidade, é assim que nasceu Votuporanga. E o mais interessante de tudo isso é que essas famílias que vieram para cá, das frentes pioneiras, nenhuma delas tinha título de nobreza, nenhuma delas tinha destaque social. Eram principalmente italianos e descendentes de italianos, no primeiro momento. No segundo momento, espanhóis e descendentes de espanhóis. No terceiro momento, japoneses e descendentes de japoneses, e depois vieram, certo, árabes para a nossa região. Como a nossa cidade, né, ela nasceu no dia 8 de agosto de 1937, em pleno período que eu disse da paz armada, e a proprietária era uma empresa alemã, nós não tínhamos, ou melhor, eles não tinham uma bandeira brasileira para hastear no dia da inauguração da cidade. E o que é que eles hastearam, que você vai mostrar agora para o povo, certo? É a bandeira alemã. Olha lá a suástica. E o mais interessante é que todas as pesquisas que nós fizemos nos levam a crer que essa casa, onde ocorreu aí a fundação de Votuporanga, ela era localizada onde é hoje o bairro das Paineiras. E, infelizmente, ela foi demolida, a memória não foi preservada. Mas o que eu queria chamar a atenção de quem nos assiste é que, quando Votuporanga foi fundada, certo? A zona rural ela já era ocupada, ela já era povoada e ela já era desenvolvida. E aí, eu gosto de dizer sempre aos meus alunos que, quando nós falamos em Votuporanga, certo? Nós falamos em trilhas de índios, os índios caiapós que viviam aqui na região. Nós falamos em trilhos de gado e nós falamos em trilho de estação ferroviária. Então, o desenvolvimento e o progresso de Votuporanga estão centrados num binômio, café e ferrovias. Votuporanga foi fundada em 1937, com o objetivo de abastecer a população da zona rural. Votuporanga foi fundada em 1937 e a ferrovia aqui chegou
em 1945, através da estrada de ferro araraquarense. E eu quero chamar a atenção também que os trens, eles não transportavam só mercadoria, eles não transportavam só café, eles transportavam também cultura, porque aquele tempo não chamava porcelanato, chamava azulejo. Os azulejos, as cerâmicas, os vasos sanitários, né, tecidos, medicamento, revista, produtos de beleza eram transportados através dos trens. É por isso que nós devemos olhar um olhar bem diferenciado, né, a nossa estação ferroviária, porque você percebe, né, que como a estação ferroviária, ou melhor, como os trilhos passaram por Votuporanga, Votuporanga se desenvolveu, Votuporanga cresceu, né? Votuporanga se destacou regionalmente, porque antes de nós termos a cidade de Votuporanga, né, os moradores da zona rural, eles usavam para fazer as suas compras, para batizar os seus filhos, para fazer casamento, para assistir missa, Álvares Florense. Álvares Florense é mais antigo do que Votuporanga. E nem chamava Álvares Florense, chamava, no início, Vila Monteiro, depois Igapira, né, e depois Álvares Florense. Por que Álvares Florense não se desenvolveu? Né, porque ela ficou fora, certo, dos trilhos da estação ferroviária. E Votuporanga, né, chamada de Boca de Sertão Faroeste Caboclo, pela sua própria localização geográfica, tá? E pelo desenvolvimento que a ferrovia trouxe à região, Votuporanga se desenvolveu. E Votuporanga se desenvolveu também, que muita gente não fala, muita gente não conta, graças aos meios de comunicação. Depois de São José do Rio Preto, o único município a ter uma estação de rádio foi Votuporanga. Veio de Itanabi para cá o jornalista Nelson Camargo. Além de jornalista, ele era radialista, e o sonho dele ele concretizou em janeiro de 1955, quando aqui foi fundada a ZYR200 Rádio Clube Limitada. E a inauguração oficial da emissora, né, da ZYR200, da Rádio Clube, ocorreu no dia 5 de agosto de 1956, com um show de Luiz Gonzaga, tá? E o seu grupo sertanejo, que era fantástico, sertanejo não, o seu grupo regional, o fã, o número 1 da acordeão, Mário Zan, do Guanabara, e a banda da Força Pública de São Paulo, que aqui veio fazer um espetáculo. Então, imagine a alegria da população de Votuporanga, tá? Depois da apresentação, certo? Do rei do Baião, Luiz Gonzaga, do Mário Zan, do Guanabara, né? Da banda da Força Pública de São Paulo, eles ouvem uma mensagem radiofônica vinda lá do Rio de Janeiro, da escritora Raquel de Queiroz. Ela cumprimenta a população de Votuporanga, falando da importância do rádio e da importância dos meios de comunicação. E olha que interessante, a Rádio Clube Limitada, né, que hoje é a Rádio Clube de Votuporanga, teve um programa que ficou no ar durante 14 anos,
chamado de Postal Sonoro. E esse programa, né, ele era feito especialmente para a população da zona rural, que, como me dizia o seu Nelson Camargo, o rádio é o jornal de quem não sabe ler, e é uma grande verdade. E era através da emissora que a população da zona rural mandava recado para os seus parentes, para os seus amigos, que dava notícia de nascimento, de batizado, de casamento, de visita que iriam receber, né? E esse programa passava para a população o preço dos gêneros alimentícios, a cotação do café, o preço do querosene, né, que eles utilizavam, do açúcar, do sal, como dava também todas as notícias do Brasil inteiro. E a população tinha uma identidade muito grande com esse programa, o Postal Sonoro. Quando chega aqui em Votuporanga a colônia japonesa, olha que coisa linda, maravilhosa, né? E a maior parte dos japoneses não entendiam a nossa língua, tá? Mas eles queriam integrar a comunidade japonesa à comunidade já votuporanguense. O seu Domingos Pignatário, o seu Domingo da Joia, ele aprendeu japonês e, nesse programa, ele dava notícia, os preços em japonês para a comunidade, certo? A comunidade nipônica. Olha, cada memória maravilhosa que nós temos, e que isso não está registrado em lugar algum, porque nós não temos um espaço de memória, nós não temos um centro de arquivo, né? E eu tive a felicidade de, durante o meu trabalho de pesquisa, ser auxiliada com documentos pelo seu Nelson Camargo. E ele me dizia o seguinte: menina, Votuporanga é um laboratório inexplorado. E vocês da área da educação têm por obrigação registrar e divulgar a nossa história. Ele era um sábio, porque hoje, né, com o mundo globalizado, se você não investir na história local, nós seremos tragados pelo global. Além do seu Nelson Camargo, né, nós tivemos também, em se tratando da emissora, né, da rádio ZYR 200, ali na rua Amazonas, número 1180, onde se localiza hoje mais ou menos a Mafuz, eles tinham um auditório. A Rádio Clube tinha um auditório. Eu achei isso fantástico, porque na minha infância, eu sou natural de Olímpia, e nós íamos aos programas de auditório no domingo, e era uma delícia, era um ponto de encontro. E, de acordo com o seu Nelson, esse auditório ficava no segundo pavimento do Palacete Budim, que eu tenho certeza absoluta, né, que o nosso amigo Paulo Rapace, ele deve se localizar muito bem onde é que era esse auditório. E o meu marido me conta que, quando eles mudaram para Votuporanga, era uma alegria para eles, aos domingos, ele morava perto da praça, então ia a pé com os amigos até os programas de auditório. E ali eram distribuídos, né, para quem cantasse melhor, quem interpretasse melhor, eram distribuídos ingressos para eles irem assistir a matinê. Isso era a alegria da meninada, fora que distribuía vários prêmios. Então, olha quanta coisa que nós temos a respeito de Votuporanga, certo? E que eu aprendi
ouvindo, tá? A memória coletiva, né? Dos pioneiros daqui de Votuporanga. Fora o seu Nelson Camargo, eu também fiquei encantada com o trabalho desenvolvido por dois engenheiros agrônomos. O doutor Antônio de Carvalho, certo? E formado pela Exalc de Piracicaba em 1947. Ele trabalhou de 1947, quando se formou, até 1951, para Anderson Clayton, e ele conhecia a nossa região, a situação da nossa região, e aí ele prestou concurso público e assumiu a Casa da Agricultura em 1953. E uma coisa que ninguém comenta, a gente tem que mostrar né, que a cidade ela é feita da somatória, certo, de pessoas idealistas que arregaçaram as mangas e lutaram para o progresso e o desenvolvimento, porque escolheram essa região, né, para ser a sua própria região. E o doutor Antônio de Carvalho, ele assumiu aqui a Casa da Agricultura em 1953, e aí ele elaborou um estudo da região chamado Projeto Realidade Rural. Esse projeto Realidade Rural, ele começou em 1956 e terminou em 1963. Ele faz um levantamento, só um minutinho que eu vou tomar uma aguinha. À vontade. Ele faz um levantamento da região e ele se depara, né, com a situação de pobreza que viviam os colonos, os meeiros, os parceiros, os próprios pequenos proprietários. E aí ele estuda uma forma, né, como é que ele poderia reverter essa situação. Olha o nosso papel, que papel importante. O engenheiro agrônomo, ele vai buscar parceria, certo, com a Secretaria da Educação daqui de Votuporanga. Então, ele começa a promover cursos, certo, em todos os municípios da região. Esses cursos eram promovidos à noite para as professoras primárias que trabalhavam na zona rural, certo? E as que trabalhavam na zona urbana, falando sobre a questão das medidas profiláticas, orientando a necessidade da construção de fossas, falando sobre verminose, da necessidade, né, de terem pomar, de terem horta, né, da necessidade de construírem chiqueiros longe das moradias, falando da questão da malária, porque eles tomavam quinino aqui na região, né, porque a malária, ou maleita, né, foi a doença que dizimou grande parcela das frentes pioneiras quando elas aqui chegaram. E o medicamento que eles tinham era esse, porque não tinha médico, não tinha remédio de forma alguma. E para somar ao trabalho, né, do doutor Carvalho, vem para cá também o engenheiro agrônomo Abílio Calili, e ele foi responsável pela redação desse relatório de 1963, e eles mostram que, além da situação precária de base técnica, havia deficiência no setor de habitação, né? Que a situação de pobreza, as casas, mesmo dos pequenos proprietários de café, eram casas esburacadas, os fogões caindo, que as camas não tinham
revestimento algum, eles tinham falta de verduras, de legumes e de vegetais. E olha que coisa incrível, o doutor Abílio Khalili, ele criou um projeto dentro desse Realidade Rural, chamado de Escola Rural Móvel. E essa Escola Rural Móvel, ela foi criada com o objetivo, né, de transmitir aulas teóricas e aulas práticas para os lavradores. E ela foi inaugurada no dia 30 de junho de 1963. Eles ministravam 2 horas de aula teórica, mais 1 hora de aula prática, aos domingos, no período das 8 às 11, nas propriedades rurais. E a primeira aula, que foi a aula inaugural, ocorreu na Fazenda Milagre, do senhor Nozumo Abe. E no primeiro domingo eram 5 alunos, no terceiro domingo já eram 29 alunos. Então, eu fiz opção em estar contando, né, porque muita gente iria falar só da parte econômica. Eu estou querendo mostrar a preocupação, certo, social, certo, de radialistas e de engenheiros agrônomos. E o mais interessante disso tudo, quem está me assistindo, que quando eu comecei a pesquisar sobre a região, né, que eu vim de fora para cá, eu fui à Casa da Agricultura para saber os informes que eles tinham, porque eu utilizei o café, o desenvolvimento da lavoura cafeeira, como pano de fundo para mostrar, tá? Para provar que as políticas agrícolas governamentais, elas esvaziaram a zona rural, expropriaram o trabalhador rural e acabaram com a agricultura familiar. Mas todo mundo que eu conversava, né, e que se prontificava a me auxiliar, achava que eu estava fazendo um trabalho só sobre o café. E eu acabei aprendendo maravilhas sobre a região. Então, o meu trabalho, além da parte de transformação socioespacial, tem também a transformação da sociedade, aliada a pessoas da comunidade, né, que não são lembradas, que nunca foram homenageadas em vida. Aí eu cheguei à Casa da Agricultura para perguntar os dados, e eles me disseram, quando nós informatizamos, nós, toda a documentação que tínhamos até 1970, nós incineramos. E nós, olha para você ter uma ideia, e nós informatizamos a orientação que recebemos para informatizar de 70 para frente. Nossa, eu fui embora pesarosa, não tinha nenhum dado de população, nem população rural, nem população urbana. Foi a primeira compra que eu fiz pela internet no IBGE, certo? E eles demoraram quase 3 meses para me mandar os dados, porque o primeiro censo que foi feito aqui em Votuporanga foi feito em 1950. E até 1966, a maior parte da população de Votuporanga vivia na zona rural, certo? A zona rural tinha o maior número de habitantes do que a zona urbana. E eu queria entender como é que essa população saiu do campo e veio para a cidade, por que que veio, né, para a cidade. E aí, um belo dia, eu estava na minha casa, eu recebi uma visita, que eu agradeço até hoje de coração, né, do Dr. De Lucas, também engenheiro agrônomo. Ele disse, olha, professor, eu vi o seu desespero quando você chegou lá, mas quando separaram a documentação para ser incinerada,
eu vi esse relatório que eu sempre lia, que eu me emocionava cada vez que lia, feito pelo doutor Antônio Carvalho e pelo doutor Abílio Khalili, e eu tirei do monte e eu guardei, e eu trouxe aqui para a senhora. Então, esse conhecimento eu tenho graças a esse relatório e graças ao doutor De Lucas, né, que guardou prontamente. Igual eu recebi também de uma senhora, eu acho que é Zenaide, se não me falha a memória, Fávaro, que o pai guardou um jornal e ele dizia assim: olha, um dia esse jornal vai ter importância para alguém de Votuporanga, que é o jornal que mostra que toda a nossa região, tá, ela foi grilada. E quando a gente ensina grilagem de terra, né, para os nossos alunos, parece ter uma coisa muito distante. E está aí o jornal, né, que comprova. Gente, que gratidão a essa senhora. Ali eu pude conhecer a história dos grandes pioneiros de Votuporanga, tá? Que eu não me recordo o nome de todos, porque faz muito tempo que eu realizei o trabalho, mas eu lembro muito bem do seu Ângelo Pomar, eu lembro muito bem do seu Fávaro, certo? Que eles foram contratar um advogado recém-formado e eles foram em São Paulo, capital. Eu não sei como foram, acho que foram em lombo de burro daqui até Mirassol, né, porque naquele tempo a gente não tinha aqui ainda a estação ferroviária, e em Mirassol eles tomaram o trem e foram para São Paulo e utilizaram, né, os meios radiofônicos para chamar a atenção das autoridades que as terras que eles compraram, que eles pagaram, estavam sendo, né, tomadas, certo? Apossadas, né, por um advogado de um ex-espólio de um mineiro. E se não fosse, certo, a junção, né, esse ideal de liderança desses pioneiros, eles teriam perdido todas as terras. Tem aí uma cópia do jornal, 30 mil Sim. alqueires de terra. Eu vou colocar em tela cheia. Isso. Vou aproveitar enquanto a professora, caso ela queira tomar uma água, alguma coisa, enquanto isso. Joia. Pessoal, muito obrigado. Muita gente, professora, eu estou acompanhando aqui, está falando que foi aluno da senhora, que está estarrecido aí com quantidade de informações, quantidade de conhecimento que a senhora tem para nos oferecer. E, enfim, pessoal que quer continuar fazendo perguntas, nós vamos responder depois, né, professora? Okay. Enfim, e eu vou colocar agora, então, o jornal que a professora... Mas tem dois fatos muito interessantes que eu quero contar, que a população de Votuporanga desconhece. Olha só, hein? Pessoal, ok, hein? Novidades aqui. A professora está contando uma situação aí, por favor, continue nos acompanhando aí, que em breve. Eu vou colocar agora em tela cheia, professor, o jornal para o pessoal conseguir acompanhar. Certo. Coloquei em tela cheia agora. O pessoal está conseguindo visualizar o jornal agora. A senhora pode continuar falando que a gente vai mudando aqui. Então, olha o título, né? Violência e injustiça contra lavradores. 30 mil pessoas vítimas de grileiros no município de Itanabi. 8 mil alqueires de terras visado pelos inescrupulosos. Violência e coação desenfreada. Violado o lar de um advogado só porque defende as vítimas, que são os pequenos lavradores. Então, olha que coisa interessante. Quando os pequenos se unem, tá? Nada se torna pequeno. E eles conseguiram ganhar a ação, tá? Eu tenho a impressão que quando eles retornaram,
já mandaram para cá um desembargador, que foi isso que me contou o seu Fávaro e me contou o seu Léo Comer, né? Eles conseguiram reverter a situação. E a gente acha que grilagem é lá na barranca do Paranapanema, é lá no norte do país, né? E você vê que aqui nós também tínhamos uma indústria de grilagem. Mas tem Inclusive, 2 fatos que eu quero contar ainda, tá? claro, Não, 3, certo? Nós tivemos um cidadão votuporanguense que ele veio de fora para cá, o seu Orlando Mastrocola, que ele veio para Votuporanga em 1948. E esse, né, que é o pai do doutor Orlandinho Mastrocola, o endocrinologista, ele, aconselhado pelo doutor Antônio de Carvalho, ele colocou a fazenda Nova Aurora, que é a fazenda que fica ali nas imediações da Avenida do Pouso Bom, em direção a Paris, que me parece que agora estão fazendo loteamento ali, como fazenda modelo. E ali que eles começaram a introduzir melhorias de técnicas, né, de plantio de café. E essa fazenda Nova Aurora, para vocês imaginarem, ela possuía nada mais que nada menos do que 1.200 moradores nas casinhas de colônia. E a fazenda Santa Terezinha, certo, do seu Ângelo Comer, nada mais que nada menos do que 800 moradores nas casinhas de colônia. E eu tive a oportunidade de ver, tá? Porque a família guardou. Se o Francisco Smith teve 52 propriedades, o seu Ângelo Comer, tá? Ele teve a escritura, que eu pude ver, as escrituras de 130 propriedades. Olha que pessoa empreendedora, né? Além da lavoura cafeeira, ele fundou, ele criou a primeira, como é que eu vou dizer assim, a primeira linha, né, de transporte entre... Está aí a jardineirinha? Ou tem a nossa jardineirinha aí? temos, vou colocar ela aqui agora em tela cheia. Vamos ver a jardineira? Vou. Vamos ver a jardineirinha. Olha aqui, ó. Rio Preto, Mirassol, Bálsamo, Tanabi, Cosmorama e Prata. Tá? Olha como é que era aqui a jardineirinha. E, com o tempo, ele vendeu essa empresa para adquirir mais propriedades, né, para plantar mais café. Eu tive a oportunidade de ver, tanto na Fazenda Santa Terezinha como na Fazenda Nova Aurora, fotografias, certo, de pés de café com mais de 2 metros de altura, para vocês terem uma ideia. E aí alguém que está assistindo fala assim, nossa, essa população levava uma vida miserável, né? Trabalhava a morrer, mas eles tinham a sociabilidade caipira. Eles faziam novenas, terços nos terreirões de café, eles faziam bailes em finais de semana, e era sagrado a festa de Santos Reis, que eles percorriam as casas à noite, no mês de dezembro, e aí no dia 6 de janeiro, né, tinha lá a festança de comes e bebes durante o dia todo. Então, olha que coisa maravilhosa.
né, eles viviam na zona rural um tempo cíclico. Tinha o tempo de preparar a terra, tinha o tempo de plantar, e tinha o tempo de colher e o tempo de agradecer. E o agradecer as fartas colheitas, né, a saúde plena, era na festa de Santos Reis. E voltando lá ao senhor Orlando Mastrocola, eu não sei se vocês sabem que o senhor Orlando Mastrocola, ele foi nomeado pelo presidente Arthur da Costa e Silva, diretor do Instituto Brasileiro do Café, em novembro de 1963. E foi a primeira vez que um diretor do IBC saiu da agricultura, não da indústria e nem do comércio. E ele foi designado, tá, para representar o Brasil na Organização Internacional do Café em Londres. Ele foi o representante, o nosso representante em Londres, né? E todo mundo sabe que nós temos até hoje aqui os armazéns do IBC, que foram inaugurados no final de 1965, estão lá de pé. E dali, daquele armazém, saiu, de acordo com os dados que eu consegui comprovar, saía até 1980 800 mil sacas de café da região. E para onde ia esse café? Ia para Londres. Londres brigava pelo nosso café, tá? Então, eu, quando estudei o desenvolvimento, a quantia de produção cafeeira na região, e eu não conseguia entender por que será, né, que houve um esvaziamento do campo, o que é que levou ao declínio da produção de café aqui na nossa região. E há registros que numa lavoura aqui de Simonsy foi comprovada a primeira vez, né, a praga do café, certo? E vocês vão entender agora o contexto que eu falei para vocês, que eu tinha uma surpresa para vocês, que eu tenho a impressão que a maioria da população de Votuporanga desconhece essa informação. Eu, no dia 23 de dezembro de 1999, 5 horas da manhã, indo para a praia, tá? Nós sofremos um acidente muito grave, e eu não morri porque não chegou a hora. Eu fiquei 3 dias desacordada, como diz meu amigo judeu, Deus me pegou no colo e falou: filha, eu vou te fortalecer porque você tem muita coisa para passar ainda, né? E eu fiquei 2 meses sem sair de casa, com o maxilar amarrado, e eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa, as pessoas me olhavam assim como se estivesse olhando um fantasma. Mas o que eu quero dizer para vocês é que durante esses 2 meses, certo? Com o maxilar amarrado, aqui com suporte no pescoço, duro assim, certo? Eu lia. E eu tive um auxiliar, um garoto, um adolescente à época, né? Porque estava nascendo aquela época que estava surgindo os meios digitais, eletrônicos, e ele era meu aluninho no colegial, que eu amo de paixão, e ele foi minhas mãos e os meus pés, ele digitou todinho o meu trabalho, ele fez todas as minhas fotografias, eu ensinei para ele, tá? E ele aprendeu melhor do que eu, tá? As normas técnicas, e ele estava comigo porque ele me acompanhava, né? Alguém precisava me levantar, e quando não tinha ninguém em casa, ele passava as tardes lá comigo,
que é o Felipe Zanuzzo, que é a quem eu tenho uma gratidão eterna. E ele atendeu, tocaram a campainha, ele atendeu a porta e disse assim: Dona Vani, olha, tem uma pessoa aí, um empresário, ele quer falar com a senhora, mas ele quer falar com a senhora em particular. Eu vou introduzi-lo aqui na sala e eu vou lá para o escritório, tá? Eu falei, tudo bem, Felipe. Aí chegou lá esse empresário, se identificou, me fez assumir um termo de compromisso ético, que eu jamais declinaria o nome dele, e o que é que ele me levou? Um relatório da Escola Superior de Guerra, que se instalou em São José do Rio Preto em 1974, para desenvolver o primeiro ciclo de estudo para implementar o modelo de empresa rural na região, para desenvolver na região, né, aquilo que nós temos pavor e conhecemos como Revolução Verde. E eles fizeram um estudo da região, e pelo estudo da região, a localização geográfica de Votuporanga, né, era fantástica, porque Votuporanga foi boca de sertão pela proximidade com as capitais do Centro-Sul, né, e pela produção da lavoura cafeeira, do algodão, do arroz e do milho na região. E, então, né, pela localização geográfica e pelo ponto de confluência, Votuporanga adaptava-se perfeitamente ao projeto. E o presidente da época, né, militar, ele queria transformar a nossa região num celeiro de alimento e matérias-primas do setor agrícola. E foi por isso que foram construídas as hidrelétricas aqui na região, que alguém resolveu, né, batizar todo aquele desequilíbrio socioambiental de Grandes Lagos. Então, eu tenho certeza absoluta que nunca ninguém ouviu dizer que a Escola Superior de Guerra se instalou um polo em São José do Rio Preto, tá? Convidou os empresários da região, e aí começou, então, a vir para cá lojas de venda de implementos agrícolas, né? E aí os grandes proprietários fizeram a adequação ao modelo de empresa rural, e os pequenos proprietários eles foram sendo expropriados. Daí, uma outra coisa que todo mundo que foi meu aluno sabe, porque é a primeira pergunta que eu faço no início do ano letivo, né? Por que a nossa rodovia se chama Euclides da Cunha? Aí fica todo mundo na dúvida, até que um fala assim, é porque ele foi um homem que escreveu um livro chato para burro. Foi o melhor livro. É que nunca foi falado para a moçada, né, que nos sertões, o Euclides da Cunha, ele estava mostrando que existia, né, novos atores sociais no interior do Brasil. E esses atores sociais, né, são chamados de sertanejo, que morava no sertão, e nós também somos sertanejo. A primeira pessoa importante que passou pela nossa região, né, como responsável pelo setor de obras públicas da República Velha, foi Euclides da Cunha. E ele escreveu um livro chamado Contrastes e Confrontos do Brasil, que foi lançado em 1907, quando ele percorre a região. Eu tenho a impressão que a maior parte, pela leitura do livro, dá para perceber que foi feita através de embarcação, né, fluvial, porque ele fala muito dos rios,
E ele sugere ao presidente da época que, se não quisesse perder, né, o Centro-Oeste, tá, que ele construísse uma ponte interligando o estado de São Paulo ao estado do Mato Grosso para integrar ao restante ali do Centro-Oeste. Ninguém leu esse livro, a não ser a esposa do Edinho Araújo, a Maria Elza, que foi minha colega, certo, de escola normal, e ela deve, né, ter passado o livro para o Edinho ler, e aí o Edinho se lançou como pai da ponte. Na verdade, o pai da ponte é Euclides da Cunha. O Edinho deve ser o primo da ponte, tá? Mas não o pai. E o que eu queria dizer para vocês, e isso me dói muito, é que em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso, tá, quando da inauguração da ponte rodoferroviária, ele lançou um programa de construção de canais de irrigação num projeto chamado Brasil em Ação. Em 1998, foram assinados contratos para a elaboração do projeto da construção de canais para beneficiar mais de 7.000 propriedades rurais aqui na nossa região. E olha que coisa triste. A microrregião geográfica de Votuporanga, ela foi excluída do projeto. Por que ela foi excluída do projeto? Porque os municípios integrantes, eles não foram cadastrados, por questão de ordem política. Eles deveriam ter se cadastrado num consórcio que foi criado em 1995, e aí os prefeitos daqui da microrregião geográfica acharam por bem que não deveriam se inscrever. E nós perdemos mais essa oportunidade, de voltarmos a ter uma agricultura beneficiando o pequeno produtor e incentivando, logicamente, a agricultura familiar. Eram essas as minhas novidades, tá? A gente tem muita história para contar. Nós precisaríamos, viu, Ravel, de mais ou menos umas 5 lives para a gente, ao menos, contar todas as informações que eu coletei. E, para encerrar, eu só queria dizer uma coisa. Quando eu terminei e apresentei o meu trabalho, ele foi, ou melhor, ele é o segundo trabalho científico sobre a região de Votuporanga. O primeiro foi feito por um grande geógrafo francês, Pierre Monbeng, e o segundo é meu. E eu construí os dados com o auxílio da população de Votuporanga, dos meus alunos do jornalismo, dos meus alunos do turismo, dos proprietários rurais, das famílias de pioneiro que para cá vieram. E aí eu tive um aluno maravilhoso que seguiu a área da educação, o Paulo Belotti. Ele leu um trabalho que alguém apresentou como trabalho de mestrado, e ele me dizia assim: professora, olha, copiaram o seu trabalho, professora. Eu li no seu trabalho, professora. Copiaram e não citaram, professora. Plágio, é crime. E aí eu virei para ele e disse assim: Paulo, muito obrigada pelo carinho. Vocês acompanharam o desenvolvimento do meu trabalho, vocês acompanharam a minha história de vida, a minha recuperação. Paulo, não fica triste. Eu aprendi isso com meu pai. Quem sabe, cria. Quem não sabe, copia. E eu fico muito feliz, tá? Porque esse trabalho, ele está nas grandes bibliotecas da Universidade Pública da Federal de Goiás, da Federal de Minas, da Federal de Ouro Preto, certo? De Lavras,
certo? De Vassoura, né? E da Unesp, de Presidente Prudente. E ele serviu de base para que duas queridas amigas, uma foi fazer doutorado e a outra foi fazer pós-doutorado, para fazer uma análise sociológica aqui da região, elas utilizaram o meu trabalho, né? E isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, né? Ele tem um título muito sugestivo, eu vou mostrar, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar, né? em tela cheia, professora. Só um Ah, minutinho. Coloquei em tela cheia aqui já. Do sonho pioneiro à incorporação capitalista. Eu fiz umas reflexões sobre a trajetória do café no município de Votuporanga de 1940 a 1980, certo? Eu construí até uma metodologia diferenciada, porque fora Monbeng, tá? E Odilon de Matos, né? Nós não tínhamos outros documentos, tá? E muito obrigada, agradeço a oportunidade, agradeço a todos aqueles que ouviram, que estiveram conosco, tá? E caso tenha alguma pergunta, alguma colocação, eu me coloco à disposição. Nós que agradecemos, professora, a aula maravilhosa, em um ambiente novo, né? Porque até então nós estávamos acostumados com a professora Evanir a uma sala de aula repleta de alunos, né? De pessoas ali prestando atenção, os alunos de arquitetura também, conforme ela mencionou, que tem tanto carinho por ela, os outros alunos também das escolas municipais, públicas, isso. Escolas públicas de Votuporanga, particulares também, né, que tiveram o brilhantismo da professora ali nas aulas. Nós só temos que agradecer. Eu vou comentar alguns detalhes, professora, que são algumas perguntas que ocorreram, né? Parabéns por ter mencionado duas pessoas aqui, que são pessoas que devem ser lembradas, infelizmente não estão mais conosco, mas são duas pessoas que devem ser lembradas, né, que é o seu Antônio de Carvalho e o seu Nelson Camargo, né, que são pessoas que, como a senhora mencionou, são pioneiras nessa preocupação em registrar essa informação e deixar essa informação registrada para o futuro, né, pudesse haver pesquisas, enfim, toda essa questão. Isso é muito importante. O seu Nelson Camargo, que veio de Tanabi também, como várias famílias também na nossa região aqui, chegaram a Votuporanga, vindo de Tanabi e de outros locais também. O pessoal está perguntando, sempre comentando muito da questão das aulas da senhora, né? Uma das perguntas que eu tenho aqui, a princípio, a senhora, certa vez, a senhora comentou sobre o bairro São Cosme, né? A senhora comentou lá no início sobre a questão indígena, né? Até com palavras brandas relacionadas a todo o processo que a gente sabe que foi o expurgo, né, dos índios aqui, não só da nossa região, do estado, enfim, do país inteiro, e até hoje ainda ocorre essa necessidade por terra, né, e tirar a terra dos que são propriamente ditos donos, né. Eu me recordo uma vez, a senhora comentou sobre o São Cosme, aquela região do bairro São Cosme e Damião. Eu gostaria que a senhora comentasse essa questão, né, até para as pessoas conhecerem ali. Certa vez a senhora comentou sobre a questão dali ter, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, uma aldeia indígena. Uhum. Sim. Se eu sempre digo para os meus alunos que a população que veio vamos dizer assim, para a nossa região, aprendeu muito com a população indígena, ou melhor, o colonizador aprendeu muito com a população indígena, porque se os indígenas não tivessem ensinado os portugueses a comer mandioca, eles teriam morrido de fome.
e se não tivesse ensinado os medicamentos também, eles teriam morrido por problemas de saúde. Se você olhar ali o San Cosme e Damião, você vai ver que ali é um fundo de vale, o que chamam os historiadores eruditos de espigão. Então, ali tem água, tá? Então, eles procuraram fazer o aldeamento nas proximidades da água. E onde é hoje o bairro San Cosme e Damião, ali era a aldeia indígena. E a nossa, eram os índios caiapós. E a nossa região aqui, ela era uma região de florestas tropicais. Tem muita gente que fala Mata Atlântica. Não, aqui era floresta tropical. Temos aqui na propriedade do seu Fávaro um resquício ainda dessa floresta tropical, muito bem guardadinho lá, preservado, onde tem a nascente do rio Marinheirinho de Cima. E quando começou o curso de turismo na Unifev, nós tínhamos uma aluna que o pai era proprietário ali nas imediações e ele estava arando a terra, e você não tem ideia da questão de pedaços de cerâmicas que ele encontrou e que a menina levou para a sala de aula. A minha neta, ela, com grande prazer que eu digo, tá? Ela faz história, que seguir os passos da avó, e a professora de antropologia deu um trabalho para mostrar as influências indígenas nas cidades de origem dos alunos. E nós fizemos o trabalho dela ali no San Cosme e San Damião, tá? E ficou um trabalhinho tão bom que ela conseguiu tirar a nota máxima e o trabalho foi escalado para publicação. Então, quando eu digo que Votuporanga certo, um laboratório inexplorado, é isso. Nós não temos nenhuma pesquisa sobre os índios daqui. Esses índios daqui... Desliga para mim, por favor. Esses índios que aqui estavam expulsos, eles foram para onde? Certo? Eles foram, seguiram adiante e foram lá onde é hoje a Água Vermelha, a usina da Água Vermelha, ali onde foi encontrado os fósseis, né? E esses fósseis datam há mais de 900 anos, antes do descobrimento do Brasil. Olha isso, hein? Então, nós não temos. Caso alguém tenha algum dado, alguma informação, é só entrar em contato comigo ou com você, que lá para o nosso centro de memória, tá? Isso será fantástico, né? E nós estamos ali para levar adiante a pesquisa. Lembrando que a ideia desses projetos, né, igual a professora comenta, podem entrar em contato conosco através da plataforma Votuporanga Antiga, no Facebook, nós temos no Instagram também, porque é uma forma que nós achamos para conseguir compartilhar esse conhecimento, né? Isso é muito importante, né? A professora, conforme mencionou para nós no início, ela teve uma dificuldade de conseguir essas informações, porque às vezes a pessoa olha aquele papel antigo e fala, aquele papel está carcomido, aquele papel está velho, aquele papel está amarelado, eu vou jogar fora, e na verdade pode estar jogando fora uma parte da história da nossa cidade. Sim, sim. Votuporanga tem apenas 83 anos, comparado às outras cidades, é uma menina. Então, a nossa história, ela ainda está viva, infelizmente, não na memória dos que chegaram aqui no início, porque já não estão mais conosco, mas em anotações, em fotografias, principalmente fotografias, né, professora? Qual a gente sempre pede para que as pessoas preservem elas, não quer mais
por situações, porque às vezes a pessoa guarda, meu avô guarda muita foto antiga, foto velha. Às vezes naquela imagem ali, nós temos um ângulo da cidade diferente, nós temos uma informação que ela pode servir como fonte de pesquisa e fonte de estudo. Sim. Né, professora? Sim, concordo plenamente com você. Se não quer mais as fotografias, né, Ravel? Passe para nós, identifique e mande para nós. Sim, é importante porque vai estar ajudando nessa preservação, numa parte da preservação da história da nossa cidade. Conforme a professora comentou, essa questão da grilagem de terra, como o jornal guardado ali em algum momento, a pessoa teve um vislumbre e falou, não, eu vou guardar esse documento porque vai servir de útil. Qual o nome mesmo, professora? Quem que entregou o jornal para a senhora, por gentileza, só para a gente deixar registrado novamente? Se não me falha a memória, o nome dela é Zenaide Fávaro. Uhum. Eu sei que ela é filha do seu Fávaro. Eu acho que é Zenaide, a quem eu agradeci de coração. Sim, e dei um retorno depois do meu trabalho. E fica aqui o agradecimento, né? Uma atitude que fez toda a diferença, né? E essa informação está sendo compartilhada e contribuída. Né? Muita gente, professora, elogiando, falando que já estava com saudade das aulas da senhora, porque saiu da parte da graduação, né? E com a questão de pandemia também. Comentando aqui, alguns moradores mais antigos também. Seu Paulo Rapaz está nos acompanhando aqui também, né? E a gente sabe do trabalho que vocês têm ali no Condefat, nessa questão de preservação do patrimônio histórico de Votuporanga, e eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a senhora por se prontificar, nos ajudar, nos acolher na casa da senhora. Gostaria de avisar o pessoal, só para ficar registrado, nós tivemos um probleminha, a live era para começar às 4 horas, mas nós tivemos um probleminha, porque o computador, ele veio para quê? Né? O computador, ele veio para resolver problemas que nós não tínhamos, né? Então, a informática, realmente, às vezes, acontece alguns transtornos. Então, a minha esposa, Elaine, eu gostaria de agradecer, que está auxiliando a professora toda para... Eu também. Para essa questão da pandemia, que com a graça do bom Deus logo, logo vai acabar, e a gente vai conseguir encontros e lives também para a gente registrar essa informação. Só tenho que agradecer, professora, novamente, muito obrigado, as pessoas que estão aqui também, lembrando, a Toninha Rangel lembrando das aulas da senhora, a Tatiane Moro Peixoto, com saudades da senhora também, a Graziela Fuscaldo, desejando parabéns pelas explanações, a própria Elaine Cristina que fez algumas ponderações, enfim, a Márcia Junqueira, que é a filha do Carlos Márcio também, que nos deixou recentemente, né? Ela está mandando uma mensagem para a senhora também, de paz. Obrigado. E, enfim, todas as pessoas aqui, como é importante, né? Como a gente consegue ver o tão quanto a senhora é querida por todos nós. Obrigada. E vocês por mim. Que bom, muito obrigado. Nada. Eu tenho que confessar também que a professora deu aula para mim também. É uma das responsáveis por esse amor que eu tenho à história, né? E confesso que naquela época a gente infelizmente não tinha tanto interesse, a gente tinha um pinguinho de interesse, né? E a sementinha que a professora plantou ali, que foi crescendo. Demorou, né? Mas desabrochou. É um trabalho maravilhoso. Um trabalho maravilhoso. Bem, professora, novamente eu gostaria de agradecer. A senhora quer fazer mais uma última consideração, alguma coisa? Eu gostaria de dizer, tá, que é muito importante esse trabalho que você está desenvolvendo e que todas as pessoas que gostam de história, de memória, né,
que se juntem a nós, para que nós possamos cada vez mais, né, divulgar Votuporanga como capital da educação, né? Eu costumo dizer assim, olha, Votuporanga, de Boca de Sertão, é a capital de educação. E eu fico muito emocionada ao ver como a moçada jovem, principalmente os nossos alunos da arquitetura, eles gostam de desenvolver projetos, como eles gostam de pesquisar, de inventariar os patrimônios locais. Isso me deixa feliz, né? Eu falo, olha, nós estamos caminhando para um processo evolutivo. Nós estamos aprendendo a valorizar as tradições, a valorizar, né, as raízes, a não nos esquecermos das nossas origens. Obrigada. Obrigado novamente, professora, sabe as palavras, como sempre. Eu vou pedir licença com a professora um minutinho, só para eu finalizar a transmissão aqui, mas a gente continua conversando aqui, professora, até para os novos agradecimentos. Pessoal que nos acompanhou aqui, que está vendo ao vivo agora e depois vai ter acesso a essa informação gravada, nosso muito obrigado. Lembrando que esse projeto é um projeto que é realizado com apoio da Prefeitura do município de Votuporanga, através do projeto Bolsa Cultura 2020. O projeto esse ano ele foi focado principalmente nessas apresentações online, devido à pandemia do Covid-19. Lembrando que já passou por aqui, são 4 apresentações, já passou o seu Paulo César Rapace, passou também o professor Cadu, que explanou sobre a história da nossa região lá no período pré-histórico, a professora Evanir contando desse desenvolvimento de Votuporanga, e na próxima semana, professora, nós teremos também, na próxima semana, 2 historiadores contando um pouco da história da Estrada Boiadeira do Taboado, que é o Genésio Seixas, né, o seu Genésio de Itanabi, e o professor Antônio Caprio, também de Itanabi, que vão estar explanando para a gente uma parte dessa questão do Noroeste Paulista aqui. Ô, Ravel, oi, eu professor. moro num trecho da antiga boiadeira. Aqui a rua Copacabana, né, era a estrada boiadeira, que saía ali da Vila Carvalho e seguia em direção a Cosmorama, ia passando ali por Dentanabi, em Barretos. Em 1975, quando meu pai adquiriu essa propriedade que eu moro, nós viemos aqui para conhecer e tivemos que parar, certo? Tinha o eucaliptal, aqui era só sítio, tivemos que parar no meio para esperar passar uma boiada, a coisa mais linda do mundo, que tinha aqueles cargueiro, berranteiro. Eu acho que até 1987, 88, ainda passavam algumas boiadas por aqui. Olha só, né? E a gente está falando de pouco tempo atrás, né? Comparado a toda a história, né? Pouquíssimo tempo, né? Pessoal, então estou finalizando a transmissão. Novamente, muito obrigado, professora. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Tenham um bom final de tarde aí. Para quem está assistindo o vídeo agora, para quem quiser assistir posteriormente também, precisar de um contato, alguma coisa, nós estamos à disposição através do site, do Facebook da Votuporanga Antiga, né? facebook.com.br/Votuantiga. Um abraço, pessoal, até logo.